Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Hoje é dia 29 de fevereiro e o ano é 2024. Já chegamos no último dia aí do mês de fevereiro. Então façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias estão sendo ruins, a culpa é toda sua. Assuma a responsabilidade sobre o seu dia, sobre a sua vida. É você que faz a sua vida ser boa ou ser ruim. Então esvazie a sua mente, limpa a sua mente, tire todas as impurezas, tire toda a sujeira da sua mente e agindo assim, fazendo assim diariamente, constantemente, com certeza seus dias passarão a ser dias bons e você terá bons resultados. Mas não adianta você fazer isso durante um dia, durante uma semana e achar que já resolveu todas as questões da sua vida. Você precisa ser constante e fazer isso diariamente. Sua vida começa a cada amanhecer, ok? Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 18 do livro de Deuteronômio, capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Lembrando sempre que o livro de Deuteronômio, ele trata exatamente dos discursos, dos sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando eles estavam prontos, preparados, acampados ali na margem do Rio Jordão, na margem, nas planícies de Moabe, para a conquista da famosa terra prometida. Então Moisés fez 3 discursos. Em cada discurso ele ressaltou um tema, ressaltou um determinado tema, perfeito? Porque Moisés ele tinha uma grande preocupação, ele estava preocupado com o que iria acontecer com aquele povo depois que aquele povo atravessasse ali o Rio Jordão e finalmente conquistasse a famosa terra prometida, a terra que mana leite e mel. E como ele não ia poder seguir viagem, como ele não ia poder entrar na terra prometida, ele vai morrer, Moisés vai morrer do lado de cá do Rio Jordão. Então ele fez esses 3 discursos também para levantar a moral do povo, para trazer mais fé, mais confiança e mais coragem, para que aquele povo finalmente conquistasse a famosa terra prometida depois de 40 anos que eles ficaram vagando ali pelo deserto, 40 anos que eles ficaram com a promessa da conquista da famosa terra que mana leite e mel, perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 18, mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza para você, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela força aí para o nosso trabalho, que é para que a gente possa continuar com esse trabalho de levar a palavra de Deus numa nova visão, num novo entendimento, num novo conceito para mais e mais pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal. Mas se isto for muito para você, se for te dar muito trabalho, então apenas deixe o like ali, a mãozinha de positivo, o positivinho ali, o like. Agindo assim, a plataforma vai entender que esse material é relevante e vai entregar para mais pessoas, ok? Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, todas as respostas pertinentes aos problemas que você está passando, às questões que você está passando na sua vida, você vai encontrar a resposta aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abri-la
no livro de Deuteronômio. Só lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros, existem outras versões que são maiores ainda, mas a nossa aqui ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos aproximadamente, e hoje chegamos no capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Então, já chegamos no capítulo 18. Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria e mais riqueza para a sua vida, então acesse aí no nosso canal a nossa playlist chamada Deuteronômio, e lá você vai encontrar todos os vídeos com todas as leituras e os comentários que fizemos dos capítulos anteriores. Recomendo como fonte de sabedoria e de conhecimento para você tocar melhor a sua vida, ok? Então chegamos no capítulo 18, e no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 1 diz assim: os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Então aqui só lembrando que é sempre Moisés se dirigindo ali ao povo de Israel, perfeito? Então é Moisés fazendo os seus discursos e os seus sermões ali para o povo de Israel. Então aqui ele no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Só lembrando que ele se refere aqui à tribo de Levi, porque o povo de Israel ele foi dividido em 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de Jacó. Então cada filho representa uma tribo. Então, por exemplo, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Simeão, perfeito? Então cada filho, né? Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher, então cada filho representa uma tribo. Então ele está se referindo aqui à tribo de Levi, a tribo que foi escolhida por Deus para fazer o serviço sacerdotal, para administrar e conservar e fazer a manutenção da casa do Senhor, ou seja, o tabernáculo que foi feito para Deus. Então este era o trabalho dos levitas, então eles não tinham outro trabalho a não ser este. Então eles viviam o quê? De doações, viviam de ajuda das outras tribos. Então todas as outras tribos ajudavam a tribo de Levi a se manter, porque eles não tinham nenhum tipo de trabalho a não ser o trabalho sacerdotal e de transmitir a palavra de Deus para todo o povo de Israel, ou seja, para todas as outras 11 tribos. Porque isso não terão herança, então versículo 2, porque isso não terão herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como disse a eles. Então a herança ali do povo dos levitas era exatamente Deus, era a palavra de Deus. Então eles viviam de doações, viviam de ajudas das outras tribos. Versículo 3: e isto será devido aos sacerdotes pelo povo, daqueles que oferecerem um sacrifício, seja boi ou ovelha, e darão ao sacerdote o ombro, e as duas faces, e o bucho. Então era exatamente todo o sacrifício que fosse feito ao Senhor, uma parte era dada ali então para os levitas, uma parte era dada ali para os levitas, para que eles pudessem se alimentar e se manter. Versículo 4, só lembrando que naquela época, né, não existia o tal do dinheiro ainda, então eles viviam ali de plantar e colher, de criar, né, de criar animais, então criar gado, criar ovelhas, criar cabras, criar bodes, então eles viviam disso, então eles eram camponeses, então eles viviam exatamente, especificamente do trabalho dali, do suor do trabalho deles, do plantio e também da criação dos animais. Então sempre que eles matavam um animal, uma parte deveria ser dada aos sacerdotes, aos levitas. Versículo 4, a ele darás também as primícias do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e a primeira tosquia das tuas ovelhas. Então toda a primeira parte era dada ali para os levitas, para os sacerdotes. Então é Moisés aqui falando como devem proceder aquele povo depois que eles atravessaram ali o Rio Jordão, só lembrando disso.
Porque o Senhor teu Deus o escolheu. Então Deus escolheu aquela tribo, a tribo de Levi, dentre todas as tuas tribos, para que ministre no nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. Então ministrar é levar exatamente a palavra de Deus para todo o povo de Israel. Então era uma imensidão de levitas que viviam ali entre o povo de Israel, entre as outras tribos, levando sempre as mensagens, os mandamentos, as leis, as diretrizes e os princípios de Deus ali. Ou seja, Deus passava para Moisés tudo e Moisés passava ali para os levitas, para os sacerdotes. Então eles levavam todas essas mensagens, todas essas leis, né? O que é feito ainda hoje, né? Os missionários que vivem aí pelo mundo inteiro, eles vivem levando sempre a palavra de Deus para todo o povo, independente de qual região, de qual lugar, de qual língua, eles sempre estão levando aí a palavra de Deus para todo o povo. Então este era o trabalho, né? Então porque o Senhor escolheu, né, aquela tribo dentre todas as outras para que ministre no nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. Versículo 6: E se um levita vier de alguma das tuas portas de todo Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu. Então, se o levita vier de alguma das tuas portas de todo Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, então ele ministrará no nome do Senhor. Então ele ministrará, ele fará sermões em nome do Senhor, seu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas, que ali ficam de pé diante do Senhor. Então ele ministrará no nome do Senhor. Então ele fará sermões em nome de Deus. Eles terão porções iguais para comer, além daquilo que resultar da venda do seu patrimônio. Então, se um levita estivesse ali na casa de algum judeu, de algum israelense, de algum israelita, então ele iria comer igual a todos os outros daquela casa, e também teria parte do patrimônio da venda de algum patrimônio daquela casa. Versículo 9: Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações destas nações. Então o que Moisés está falando aqui, ó, quando vocês atravessarem o rio Jordão e vocês chegarem nas outras nações, então procurem não seguir, não busque nenhum conhecimento das abominações que aquele povo faz. Então o que Moisés está dizendo exatamente é que o povo de Israel não deveria seguir nenhum tipo de abominação, de transgressão que os outros povos faziam. Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Então, esta é uma das abominações para o Senhor, ou seja, ou fazer o filho ou a filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoeiro, ou um feiticeiro. Então é uma abominação para o povo de Israel esse tipo de prática, né? Ou seja, a pessoa passar pelo fogo, né? Fazer adivinhação ou usar de feitiço. Então isso é uma abominação para o povo de Israel. Versículo 11: Ou um encantador, ou alguém que consulta espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte mortos. Então tudo isso é abominação para Deus, tudo isso é abominação para o povo de Israel. Uma pessoa que aprenda a fazer encantamento, que seja um encantador, ou alguém que consulta os espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte mortos, ou bruxo ou morto. Por quê? Porque tudo isso vai trazer perturbação para a cabeça das pessoas, para a mente das pessoas. Então aquela pessoa que vive procurando, vive consultando mortos, vive consultando espíritos de adivinhação, bruxos, essas coisas, tudo isso, né, feitiçaria, tudo isso é abominação para Deus. Por quê? Porque isso vai mexer muito com a cabeça da pessoa. Nos dias de hoje, não é lá no tempo de Moisés, em Israel, não, é em qualquer lugar, né? Quando a pessoa ela vive, né? Quando uma pessoa ela vive procurando esse tipo de coisa, tendo esse tipo de atitude, ela acaba mexendo muito com a cabeça dela.
E ela acaba se tornando uma pessoa perturbada. E o que eu sempre digo, Deus não vive, Deus não habita em mentes perturbadas. Você precisa limpar a sua mente, você precisa esvaziar a sua mente. Deixe para Deus o que é de Deus. Deixe para o demônio o que é o demônio e viva a sua vida. Viva em plenitude, não vá se meter, não vá se envolver com coisas das quais você não tem controle. Então você vai querer fazer adivinhação, vai consultar mortos, vai consultar bruxos, vai consultar espíritos. Isso tudo vai mexer muito com sua cabeça e você não vai poder, não vai ter tranquilidade nem paz espiritual para ter uma vida plena. Simples assim. É o que Moisés está falando aqui. Você quer ter vida plena, quer ter vida em paz espiritual, vida com tranquilidade, vida com sabedoria, não se envolva com esse tipo de coisa, porque isso aí vai perturbar a sua cabeça. E Deus não vive, Deus não habita em mente, em cabeça perturbada. Entendeu? Ok? Entendeu isso aí? Então isso é muito importante. Não vá praticar esse tipo de coisa. Não se envolva com esse tipo de coisa. Deixa isso aí para quem entende disso aí. Se você não entende, se afaste disso. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsará de diante de ti. Então Deus está expulsando todas aquelas nações de diante de Israel. De diante de Israel, por quê? Porque essas nações, esses povos, eles praticam esse tipo de bruxaria, de feitiçaria, de adivinhações, de atravessar fogo correndo, sem se queimar. Todas essas coisas são abominações que só vão perturbar a cabeça das pessoas. Perfeito? Então, o que Moisés está falando é exatamente isso. Se afaste desse tipo de coisa. Não vá procurar aprender, não vá querer viver no meio dessas pessoas, porque você vai trazer só problemas para você. Você só vai trazer problemas para você, só vai ter mais dor de cabeça, você não vai ter tranquilidade, você vai estar mexendo com coisas das quais você não tem controle, ok? Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Tu serás perfeito a partir do momento que você segue o caminho de Deus, que você segue seus princípios, seus mandamentos, suas diretrizes. Perfeito? Aí você, Deus vai te ver como uma pessoa boa, como uma pessoa perfeita diante de Deus. Porque essas nações que possuirás deram ouvidos a observadores de tempos e a adivinhos, mas quanto a ti, o Senhor teu Deus não permite que faças. Então Deus não permite para que o povo de Israel faça tenha esse tipo de conduta de adivinhação, conduta de observadores de tempo, de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria. Todas essas coisas são abominações para Deus. Então Deus não permite que o povo de Israel tenha esse tipo de comportamento. Versículo 15: O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, a ele ouvireis. Então o que Moisés está falando aqui? Moisés já está prevendo o futuro, lá na frente, que Deus vai levantar um profeta como ele. E aí o povo de Israel vai poder ouvir e dar atenção e seguir aquele profeta. Então, o Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvires. Então Moisés já está prevendo lá na frente o que vai acontecer ali com o povo de Israel. Ok? Versículo 16: Conforme tudo o que desejastes do Senhor teu Deus em Horebe no dia da assembléia, dizendo: Não ouvirei novamente a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo contra ele, para que não morra. Então ali quando eles estavam ali no Monte Horebe, perfeito? E Deus veio até o povo de Israel e mandou o povo de Israel se aproximar ali do Monte Horebe e disse a Moisés: Fala para eles não tocarem no monte, pois se eles tocarem no monte, certamente morrerão. Então todo aquele povo ficou ali ao redor daquele monte, mas quando Deus veio com sua voz estrondosa, sua voz potente, aquele povo temeu, todos eles saíram correndo com medo de Deus e
foram em direção a Moisés pedir para que Moisés se dirigisse e Moisés conversasse com Deus e trouxesse para ele todas as instruções, pois o povo, todo aquele povo teve medo de Deus, então eles não quiseram ficar perto de Deus, não quiseram ouvir a voz de Deus, porque eles achavam que eles iam morrer. Então, o que Moisés fez foi lá e ouviu a Deus e conversou com Deus e trouxe para aquele povo todas as leis, as diretrizes, os princípios e os mandamentos de Deus. Versículo 17: E o Senhor me disse, eles bem falaram aquilo que disseram. Então Deus deu razão ali ao povo de Israel, porque aquele povo temeu a Deus, porque eles achavam que todos eles iam morrer. Versículo 19: Acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, ou seja, que Moisés falar em nome de Deus. Não, versículo 18 primeiro, né? Foi o 17, agora o 18. Versículo 18: Levantarei, ou seja, Deus falando ali para Moisés, levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Deus está falando aqui para Moisés o quê? Que vai colocar um profeta dentre os irmãos. Lá na frente, lá no futuro, Deus vai colocar um profeta dentre os seus irmãos, como tu, como Moisés. E colocarei as minhas palavras na sua boca, ou seja, Deus vai colocar as palavras de Deus na boca daquele profeta. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, aquele profeta vai falar ali ao povo de Israel exatamente tudo que Deus ordenar, tudo que Deus ordenar, somente o que Deus ordenar. Versículo 19: E acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar, ou seja, quem não ouvir as palavras que o profeta falar em nome de Deus, este vai ser requerido por Deus, ou seja, este vai morrer. Este vai ser requerido por Deus. Então, quem não der atenção, quem não der ouvidos às palavras que aquele profeta falar em nome de Deus, com as palavras que Deus vai colocar na sua boca, então este será requerido por Deus. Versículo 20: Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. Então aquele profeta que ousar falar palavras ali para o povo de Israel, palavras que Deus não ordenou, né? Ou falar em nome de outros deuses para o povo de Israel, este profeta certamente morrerá. Este profeta certamente morrerá. Então, olha só o que está escrito aqui. Então, Deus, lá no futuro, lá na frente, vai colocar um profeta diante do povo de Israel. E esse profeta vem ali dos irmãos, né, de Israel. É um profeta do povo de Israel. Não é um estrangeiro que vai vir e vai falar ao povo de Israel. E sim um profeta do povo de Israel. Um irmão de Israel. E este profeta vai receber as ordenanças, as palavras de Deus. Deus vai colocar as palavras na boca dele para que ele fale com o povo de Israel. Mas se este profeta ousar a falar palavras que Deus não ordenou, ou ousar falar palavras em nome de outros deuses, este profeta certamente morrerá. Versículo 21. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, e se disseres em seu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir, nem acontecer este assunto que o Senhor não falou, mas o profeta falou por presunção, não o temerás. Então, se algum profeta vier a prometer alguma coisa, vier a dizer alguma coisa, e esta coisa não se cumprir, então as palavras não são de Deus, e sim do profeta. E ninguém deve dar ouvidos, nem atenção, nem seguir a este profeta. Perfeito? Então, se quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir, nem acontecer,
este assunto que o Senhor não falou, ou seja, não vai se cumprir nem vai acontecer, porque não foi um assunto que Deus falou. É um assunto que o profeta usou de presunção, ele foi presunçoso e quis falar as suas palavras, mas não vai se cumprir porque não foi o Senhor que falou. Então ninguém deve dar ouvidos, ninguém deve dar atenção a este profeta, nem deve seguir a este profeta. E pior ainda, quando o profeta usa palavras, né, que Deus não falou, ou usa palavras em nome de outros deuses, esse profeta certamente morrerá. Perfeito? Então, este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Fizemos mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Perfeito? Nosso compromisso, e se você que ficou aí, nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, então meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, mas se isso for muito para você, então deixe apenas o like, aí, ou seja, aquele positivão ali, deixa aquele positivão ali, que com isso a plataforma vai entender que este material é relevante e vai levar para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!